Olá, tudo bem? Seja novamente bem-vindo aqui ao nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe o conteúdo, que a gente possa alcançar outras vidas através da meditação na Palavra de Deus. E o nosso tema hoje, aqui nesse vídeo curto de 10 minutos, é falar sobre o serviço na igreja, o servindo em ministérios na igreja, sobre essa realidade, sobre as suas circunstâncias. Quero começar com você lendo a palavra de Deus. No livro de João, no seu capítulo 13, a gente vai ter ali no verso 12, Jesus está naquele episódio do lava-pés, onde ele vai se levantar ali diante dos discípulos, ali numa ideia que a gente tem de uma sala, né, uma mesa onde eles estão ali, e Jesus ele vai sair ali do entorno, vai tirar suas vestes, vai pegar um pano, então vai lavar os pés de cada um. E após lavar os pés dos seus discípulos, a gente vai ver no versículo 12. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, eu lavei-lhes os pés, vocês também devem, guarda com você, dever, é um dever, lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Geralmente, naquele contexto, a gente vai ver que aquele que tinha condições melhores na época, muitas vezes ele tinha um servo na sua casa. E aquele servo, de fato, ele poderia disponibilizar água para que os seus convidados que chegassem do seu senhor, de fato, limpassem os seus pés, ou o próprio servo limpava os pés das pessoas, porque naquele contexto as ruas não eram iguais às nossas, né? Eles andavam em ruas de terra muitas vezes, num contexto de areia, então eles chegavam com os pés de fato empoeirados, os pés sujos, apesar de estarem lavados. Tanto que a gente vai ver aqui que Jesus vai falar para Pedro, né? Não é necessário lavar o corpo, porque já está limpo. Então, quando a gente pensa nessa questão cultural, o que Jesus estava querendo dizer? Jesus quer que a gente lave os pés uns dos outros na igreja? Não. Jesus ele quer que nós sejamos o servo. Jesus quer que nós sejamos como o servo. Quando chegar o povo ali reunido, que a gente possa servir a todos. Que a gente possa estar disposto a servir. Eu disse lá no vídeo, e foi no vídeo da igreja, né, igreja pequena ou igreja grande, que o crente, eu quero ilustrar a figura da igreja, a figura de um restaurante. E o crente, ele não é o cliente que chega no restaurante. O crente não é isso. Talvez no início, como convidado, ele possa ser de fato o cliente que chega. Mas ele precisa chegar nesse grande restaurante, que é a igreja, e estar disposto a ser o garçom. Ele precisa chegar e estar disposto a ser o chefe de cozinha. Ele precisa estar disposto a ser auxiliar da cozinha. Ele precisa estar disposto a ser o balconista que está cuidando do caixa. Ele precisa estar disposto para o serviço desse grande restaurante, ou trazendo de volta aqui na figura de linguagem, a igreja. Nós somos chamados por Jesus para servir. Primeiro porque Jesus, sendo o Senhor, é o maior dos servos. Ele nos serviu quando ele deu a vida por nós e nos deixou um modelo para que nós também estejamos servindo uns aos outros, como ele fez aqui com os seus discípulos. Então eu já quero te dizer, você servir na sua igreja ou não, não é uma opção que Jesus está dando, é um dever, é um mandamento. Vamos agora para outra questão do serviço. Bom, Deus quer que eu o sirva, como vai dizer aqui em João, como vai dizer em 1 Pedro capítulo 4, como vai falar em 1 Coríntios 12, 14, falando de dons, falando daquilo que Deus te designou para servir. A pergunta é, no que Deus quer que você sirva? E talvez você possa ter essa dúvida. Pastor Lucas, aonde eu devo servir no corpo de Cristo? Onde que eu devo, de fato, me engajar na igreja?
Como uma resposta baseada muito em vivência também, eu quero te dizer, sirva em todos os ministérios que você conseguir a princípio. Mas como assim, pastor? Eu não vou ficar sobrecarregado? Eu não estou falando para você assumir ministérios como líder. Eu estou falando para você se dispor para o serviço daquele ministério. Você pode estar auxiliando o líder ali, você pode estar entendendo como aquele ministério funciona e trabalhando ali junto àquele ministério, você vai conseguir entender através de Deus, através de uma vida de oração, através do Espírito Santo e através da realidade da igreja, se Deus quer que você sirva naquela igreja, naquele ministério. Quais são as formas da gente compreender se de fato Deus quer que a gente sirva naquele ministério? Primeiro, existe uma confirmação pessoal. Deus ele vai te dar uma chama, um desejo ardente por aquele ministério. Isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente fazer o que a gente gosta. E na igreja, muitas vezes, a nossa vocação está atrelada a algo que Deus vai nos dar prazer quando a gente faz. Então, existem sim ministérios que somos vocacionados por Deus. E é claro que numa realidade de uma igreja grande ou pequena, a gente tem necessidades diferentes e quero chegar nisso também. Mas eu quero te dizer que à medida que você vai servindo nesse ministério, naquele outro ministério, você vai perceber aonde de fato você se destaca, aonde de fato a capacidade que Deus te deu, e aí eu já estou falando do dom que é dado pelo Espírito Santo para todo crente que é salvo em Jesus, você vai perceber que de repente Deus te dotou de capacidade para exercer aquela função no corpo de Cristo. De repente você não sabe ainda que no corpo de Cristo e aí na anatomia humana você é um antebraço e você ainda não sabe disso. Mas quando você começa a trabalhar junto com o braço na igreja, você percebe o quanto que você abençoa com a sua função, com o que você faz. E aí de fato você vai pensar, bom, eu acho que Deus de fato me fez um antebraço aqui. Então a sua capacidade em destaque, ela de fato mostra uma confirmação de Deus. As pessoas reconhecem o seu dom, as pessoas reconhecem o seu chamado quando você serve no ministério que é da vontade de Deus para você. Como também as pessoas reconhecem que você pode ser um problema se você estiver servindo no ministério que você não é vocacionado. Isso aqui eu preciso dizer, e dizer com amor para você. Eu quero dizer isso com amor para você. Eu conheço pessoas que queriam ser pastor, mas não eram vocacionados para o ministério pastoral. Não sabiam pregar, não sabiam aconselhar, não sabiam conjugar frases, não sabiam de fato, não tinham a capacidade que tal ministério vai exigir do mesmo. Então, amado, eu quero que você pense de que de fato nós precisamos estar no ministério e que a gente não vai atrapalhar. Servir na igreja é bom, mas servir na igreja aonde Deus quer que você esteja e as pessoas evidenciam que de fato você é uma bênção ali, é muito melhor. Porque Deus nos chamou na igreja para ser uma bênção, não para atrapalhar. Vou dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer aqui. Se eu servir no ministério infantil, eu sou esse cara que vocês estão vendo, essa pessoa aqui séria, essa pessoa que busca ser centrada, essa pessoa que busca falar da palavra de Deus com textos decorados e etc. Eu posso ir para o ministério infantil dar uma aula, mas eu não tenho uma desenvoltura que de repente um professor ou uma outra professora vai ter com as crianças. Talvez eu não vou conseguir levar a linguagem ideal para as crianças e ser de fato efetivo abençoando a vida delas. Então eu preciso ter sabedoria de Deus para servir no ministério que de fato eu vou abençoar. Nós precisamos servir, amados, mas precisamos servir aonde de fato faz sentido a gente servir. Não dá para você querer ser, por exemplo, da equipe de evangelismo se você não consegue abordar estranhos, porque você vai precisar abordar estranhos para falar de Jesus, para conhecer aquela pessoa. Não dá para você trabalhar na cantina da sua igreja se de repente você é todo desajeitado, você deixa as coisas cair no chão da cantina, você é desorganizado e você não sabe cozinhar. Não dá. Existem outras funções na igreja que você pode fazer. Então servir no ministério é um chamado para todo crente, mas sirva
de forma sábia. Sirva aonde você vai agregar. Todos nós temos lugar no corpo de Cristo e precisamos trabalhar por encontrar o nosso lugar. Que Deus te abençoe e que você continue crescendo como cristão, como servo de Deus. E nós nos vemos nos próximos episódios aqui no Sobre Ser um Cristão. Tchau!